Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de home care manipulado para todos os tipos de disfunções estéticas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre peles sensíveis. E por que eu decidi esse tema então? Porque eu tenho recebido no meu consultório cada vez mais pacientes com peles sensíveis. A cada 2 ou 3 pacientes que eu recebo, um deles tem a pele sensível. Então, esse vai ser o nosso tema. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai me agradecer quando chegar no final. Você vai aprender tudo o que você precisa sobre como tratar peles sensíveis com o home care manipulado, com combinação estratégica de ativos para trazer resultados realmente eficazes. Tudo isso com muita estratégia, muito conhecimento e muita ciência. E vamos aos conceitos então. O que é uma pele sensível? Como que a gente caracteriza e como é que a gente descobre que aquela pele é sensível? Aquela pele sensível é aquela que reage muito forte, reage de forma muito exagerada a um estímulo que não deveria ser um estímulo que fosse fazer aquela reação. Às vezes um estímulo comum, como vento ou frio no inverno, e a pele fica sensibilizada demais, de forma exagerada. Então essa é uma pele sensível, diferente de uma pele normal, que no inverno ela pode até ficar um pouco ressecada, um pouquinho desidratada, mas ela não sensibiliza. Então as peles sensíveis são essas que reagem exacerbadamente àqueles estímulos comuns que outras peles não reagiriam. O principal exemplo e a característica que a gente descobre quando essa pele é sensível é aquele paciente que diz que tudo arde. Ai, qualquer coisa que passa arde, o sabonete arde, um cremezinho arde, fica vermelho, pinica, coça, irrita. Então essa é a pele sensível. É aquela que tem que ter muito conhecimento e muito controle de tudo que a gente vai indicar para essa pele, porque senão com certeza vai dar uma hipersensibilização. E se acontecer isso, você perdeu o paciente. E por que essa pele é sensível? O que desencadeia isso? O que tem na pele, o que tem no paciente que torna ele um paciente de pele sensível? Então, como a gente viu, essa sensibilidade, essa pele sensível, ela é caracterizada por essa resposta exagerada a um estímulo comum. E essa resposta exagerada, ela vem como um processo inflamatório. Então ela é uma pele inflamada. Então partimos do princípio de que pele sensível, por si só, ela já é uma pele inflamada. Então por isso a gente tem que ter muito mais cautela ao tratar uma pele sensível, porque ela não vai responder ao skincare básico, aquele skincare comum. Então, produto de farmácia industrializados, jamais. Eles têm muitos conservantes, petrolatos, agentes controversos que com certeza vão piorar a condição clínica daquela pele. E quais são as principais causas que levam o paciente a ter uma pele sensível? O primeiro deles, e um dos mais importantes, é a falta da integridade da barreira cutânea. Ou seja, a gente perde, o paciente que tem a pele sensível perde aquela primeira camada de proteção, que é o manto hidrolipídico junto com o extrato córneo. Então, não tendo aquela camada que acaba alimentando a microbiota, fica tudo desequilibrado. Então, a gente perde a barreira e acaba também desregulando a microbiota, que é o segundo fator que principalmente vai causar essa sensibilidade. É a microbiota desregulada, porque é um looping, uma coisa vai levar a outra. Então, não tendo essa integridade do manto, não tendo a integridade do extrato córneo, a gente não tem a microbiota saudável e, consequentemente, é mais um fator para gerar esse processo inflamatório. Também tem os fatores internos que podem desencadear esse processo inflamatório. Então, a má alimentação, a má qualidade de vida, então a desidratação, tudo isso que são fatores internos podem desencadear na pele. Então, por exemplo, uma disbiose intestinal, que é o leaky gut que a gente chama, que é aquela condição crônica inflamatória do intestino, onde as toxinas passam, às vezes, do intestino grosso para a corrente circulatória. Então, essa troca de toxinas não é saudável e isso acaba respondendo na pele, porque nós temos uma integração do intestino com a pele, tanto que o intestino é chamado segundo cérebro, ele tem uma conexão direta com a pele. Então, 90%
das condições inflamatórias intestinais vão responder na pele. E cada vez mais os estudos comprovam isso, que muitas, se não quase todas, as doenças de pele estão correlacionadas com a função intestinal. Inclusive o famoso melasma também está envolvido, também está correlacionado com essa desbiose intestinal. Além disso também o excesso de cortisol, o paciente que é muito estressado, desregulação hormonal de outros hormônios, por exemplo, até resistência à insulina, ou pacientes que em fase de climatério ou menopausa podem ficar com a pele sensível porque tem uma baixa e alta dos estrogênios, tudo isso vai favorecer então essa sensibilização dessa pele. E além disso, sistema imunológico hiperativado, porque nós temos na pele também o sistema imunológico, que são as células de Langerhans, que elas são células apresentadoras de antígeno, então quando a pele se sente atacada, agredida, ela vai ativar o sistema imunológico. E essa agressão, muitas vezes não é uma agressão, é um estímulo comum, mas como a pele tem essa reação exagerada, ela vai transformar aquela briguinha numa guerra, literalmente uma batalha, e vai travar essa guerra junto com o sistema imunológico. E isso vai favorecer, então, liberação de citocinas inflamatórias, como prostaglandinas, como interleucinas, e tudo isso vai corroborar para essa instauração do processo inflamatório, que é a pele sensibilizada que está inflamada. Então, barreira que não está íntegra, microbiota que não está regulada, fatores internos como a desbiose intestinal, tudo isso vão acarretar na geração da sensibilidade da pele, na geração dessa pele hipersensibilizada. E como que a gente vai ver isso na clínica? Como que vai aparecer para nós isso na clínica? Como que o paciente vai se apresentar para a gente? Principalmente são esses casos clínicos que você vai ver onde o paciente tem a pele sensibilizada. Primeiro, dermatite atópica. O que é a dermatite atópica? É uma doença que ninguém sabe dizer o que é, por isso chamam de atópica, porque não tem causa definida, mas a gente sabe que é uma doença inflamatória da pele, sem causa definida. Então, por isso, é um processo inflamatório e a pele está sensibilizada. Então, primeiro, a dermatite atópica. Segundo, rosácea. A rosácea é aquela condição que fica bem avermelhada, as bochechas, nariz, às vezes testa e queixo também. Piora muito no frio, piora com a ingesta de bebidas alcoólicas, piora quando se expõe ao sol, no inverno quando está muito frio. Então tem vários fatores que podem piorar ou desencadear crises de rosácea. E isso é característico da pele sensibilizada, que é uma pele inflamada. Então a rosácea é a segunda condição clínica mais comum que a gente vai ver no consultório. Mas a vantagem é que tudo isso que eu tô dizendo para vocês a gente tem como tratar. Calma aí, fica comigo até o final desse vídeo que depois eu tenho certeza que vocês vão achar que é bem mais tranquilo do que estavam pensando antes. Outra forma de se apresentar para nós na clínica é a acne inflamatória. Aquela acne que não são cravinhos, que não vai melhorar com a limpeza de pele. É aquela acne que fica aquele monte de pontinha em forma de pústula, que fica infeccionado. Então aquela acne ali é característica de desregulação da microbiota. Se tem uma desregulação da microbiota, eu tenho perda da integridade do estrato córneo, consequentemente eu vou ter uma pele inflamada. Se eu tenho uma pele inflamada, eu tenho uma pele sensível. Então aí eu tenho que redobrar os meus cuidados para saber como que eu vou tratar essa pele. Principalmente, uma outra forma da gente poder observar se essa pele é uma pele sensível ou não, é no pós-procedimento. Porque se a pele não é sensível, a gente consegue gerar um processo inflamatório controlado. Então, por exemplo, eu vou fazer um peeling e eu sei que dali 30 dias teve o turnover completo, né, das células da epiderme e a barreira da pele já está completamente recuperada. No paciente de pele sensível, nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes eu espero esses 30 dias e eu não tenho a barreira íntegra novamente. A minha pele não está recuperada. E isso já é um sinal para mim de que o paciente tem pele sensível. E muitas vezes também são queixas inesperadas, que o paciente não sabe dizer
quando que acontece, o que que acontece. Muitas vezes quando chega no consultório a pele não está sensível, não está sensibilizada, ela está bem. Só que o paciente relata que, foi usar um creme lá, e daí ficou tudo vermelho, irritou, teve que tirar. Foi usar um demaquilante e não deu, irritou e ardeu muito. Então, o paciente que relata frequentemente algum tipo de hipersensibilidade a alguns produtos, já é um sinal de alerta para a gente perceber que aquela pele pode ser uma pele sensível. Então, nesses casos, a gente jamais vai tratar esse tipo de pele com produto industrializado. É um tiro no pé, que o paciente não vai responder e pior, e pode responder muito pior, a pele pode ficar muito pior a condição que ela estava, porque ela vai se sentir agredida, mesmo com home care, com concentrações baixas, que a gente sabe que na indústria são concentrações baixas, pode acontecer devido a esses ingredientes controversos que a gente chama que tem nesses produtos, nessas fórmulas prontas de farmácia. E principalmente porque esses produtos industrializados, eles são desenvolvidos para a maioria da população. Eles precisam atingir um público muito amplo, que vai desde um adolescente de 18 anos até uma vovó de 80. Então eles fazem com ativos em baixas concentrações que não possam dar intercorrências em nenhuma dessas populações. Então é para a maioria. Mas eu sempre digo, é como comprar uma roupa tamanho único. Pode ser que para alguns ela faça efeito, mas com certeza para a grande maioria não vai servir, não vai ser eficaz. E muito menos para um paciente que tem pele sensível. Aí realmente inadmissível que se prescreva uma fórmula que não é específica para aquela condição, para aquele tipo de pele. Então, nesses pacientes, eu preciso aprender a prescrever um home care manipulado, personalizado para aquele paciente. E muitas vezes eu vou ter que associar fórmulas de via tópica com fórmulas de via oral, porque eu preciso modular todo esse paciente. Eu preciso modular o sistema digestivo, eu preciso modular o intestino, a microbiota intestinal. Se o paciente tem um estresse crônico, é um paciente muito agitado, liberação de cortisol, eu tenho como manipular um nutracêutico que vai melhorar muito essa tranquilidade do paciente, vai melhorar a condição emocional do paciente e vai ajudar na pele. Aí você me pergunta, mas eu tenho como fazer isso? Sim, você tem como fazer isso. E tem muito efeito, fica maravilhoso, os resultados são assim, extremamente significativos. Eu tenho pacientes que chegaram aqui me dizendo, na minha pele nada funciona, eu tenho alergia a tudo. E paciente estressado, sem dormir, com insônia. 3 meses depois, o paciente me agradecia. Kelly, tu mudou minha vida, porque eu já tinha passado por não sei quantos profissionais e ninguém resolvia. Óbvio que não. Eram sempre tratados. Às vezes, um dos pacientes que eu tive, que é um caso clínico que eu sempre conto quando eu dou aula, principalmente, a paciente tomava 2 ou 3 antidepressivos, mais um medicamento ansiolítico para dormir, e não adiantava, porque ela estava sempre a milhão, sabe? Aquele paciente ligado, não é nem 220, é no 440. Paciente sempre ligado e a pele sensível. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a modular. Então, modular com fitoterápicos que iam acalmar ela, que iam melhorar o dia a dia, modular o intestino, regular aquela microbiota, tratar a pele, então, por dentro e por fora. E em 3 meses a gente conseguiu uma mudança muito drástica nela, muito radical. E ela é grata a mim até hoje por causa disso. Então a gente precisa entender o paciente e tratar ele como um todo. O paciente ele é totalmente integrado, corpo com pele, cabeça. Não tem como a gente achar que eu vou dar uma fórmula tópica, um cremezinho de farmácia para pele sensível e vai melhorar. Muitas vezes não vai melhorar e vai até piorar. E o pior, e se esse paciente que tem pele sensível, ele me procurou para fazer rejuvenescimento de pele? Como é que eu vou conseguir fazer um rejuvenescimento? Eu vou poder usar um ácido? Vou, mas primeiro eu preciso tratar essa sensibilidade da pele. Aí é que está o pulo do gato que ninguém te conta. Então, precisa saber fazer todo um tratamento clinicamente, estrategicamente pensado para cada paciente é único, principalmente aquele que tem pele sensível. E nesses pacientes eu vou precisar trabalhar em 3 pontos principais
que são assim, ó, o tripé da pele sensível, que é recuperar a barreira cutânea, então diminuir o processo inflamatório e melhorar essa barreira cutânea, recuperar a microbiota da pele e do intestino e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então foi o que a gente falou antes, né? Eu preciso fazer essas 3 abordagens clínicas no meu paciente para eu poder ter sucesso. Caso contrário, eu não vou ter sucesso no meu tratamento. E como que eu vou pensar então num tratamento funcional para esse paciente? Eu vou ter que juntar ativos e fazer uma combinação estratégica, tanto por via tópica quanto por via oral. Então eu vou precisar de ativos que ajudem a recuperar a barreira da pele, eu vou precisar de ativos anti-inflamatórios, eu vou precisar de ativos calmantes, vou precisar regular a microbiota intestinal e eu vou precisar então regular a microbiota da pele. Então eu vou ter que pensar de forma estratégica que eu consiga combinar todos esses ativos e que o meu paciente vá aderir a esse tratamento. Agora para vocês de presente, então, exemplos de ativos fantásticos que são anti-inflamatórios maravilhosos que você pode lançar mão e ter sempre esses ativos que vocês vão poder usar para qualquer tipo de pele que está inflamada, que são aqueles ativos que a gente chama de ativos coringa, que sempre vão trazer benefícios. A niacinamida é o primeiro deles, ela é um ativo muito versátil, porque ela tem, entre outras ações, ela tem ação anti-inflamatória. Então é muito boa. 4, 5%. Depantenol também é um ativo muito bom para recuperar a barreira, ajudar na cicatrização e ajudar a modular a barreira, não deixar ela realmente ficar melhorando e piorando, melhorando e piorando. Então o depantenol é fundamental para esse tipo de situação. Outro, cerasomosides. Pantenol, a concentração ali é 2 a 3%, tá bom. Cerasomosides é um ativo maravilhoso para recuperação da barreira. Então ele tem ação anti-inflamatória e também tem ação nessa recuperação da barreira. Ele vai ajudar a pele a se recompor. Então aquela pele que perdeu a barreira, que estava se sentindo agredida, porque não tinha microbiota nem barreira, o cerasomosides vai fazer isso daí então. Vai ajudar a recuperar essa pele. E para isso também a gente pode juntar ativos específicos que vão trabalhar na microbiota. Que nós temos 3 principais, que é os que eu mais gosto. O Ecodermine, o Fencebiome e os Skinbiotics. Qualquer um desses 3, 2 a 3% na fórmula, vão ajudar muito nessa microbiota. Então ajudar as bactérias do bem a recolonizarem a pele do paciente. Ativos calmantes eu posso usar também na minha fórmula, que vai ajudar essa pele a diminuir essa hiperreação. Então, extratos glicólicos de camomila, de calêndula, de babosa, que é o aloe vera, eles vão trazer muito benefício para essas peles, porque eles são ativos calmantes. Aveia coloidal também. Então, esses ativos, principalmente esses ativos, eles têm uma ação muito boa em acalmar a pele. Então, esses aí são fantásticos para essa finalidade de acalmar a pele. E para fórmulas orais, então nutracêuticos, como que eu vou pensar em desenvolver um nutracêutico? Um ativo muito bom, que eu amo para todas as condições e principalmente para peles sensíveis, é a cúrcuma, né? A cúrcuma tem a curcumina, que é um dos melhores anti-inflamatórios, que é considerado padrão ouro hoje em via oral de ativos naturais. Então a cúrcuma é maravilhosa, até 500 mg por dia. Ômega 3 também é um excelente anti-inflamatório, diferente dos 6 e 9, que são pró-inflamatórios, o ômega 3 é anti-inflamatório. Além de todos os outros benefícios que vai ter para o corpo, para a pele é maravilhoso como um anti-inflamatório. Vitamina D3, isso aí vocês têm que cuidar. Se o paciente está em déficit de vitamina, ou então ele está dentro do limite que o laboratório diz, mas ele está muito abaixo do ideal, que seria o máximo ali, o laboratório bota uma média de 1 a 10. Aí pensa, tá dentro dessa média de 1 a 10, tá bom. Não, o ideal é perto do 10. Então, se o paciente está com baixa vitamina D, provavelmente vai responder na pele. Então, unha, pele, cabelo. Então, muitas vezes o paciente que tem a pele sensível, ele já se queixa de outras coisas. Unhas fracas, queda de cabelo, ou então cabelo muito fininho. Isso daí pode ser deficiência de vitamina D. Então, tem que ver quanto que tá a vitamina D
caso necessário vai precisar suplementar. Zinco e outros minerais, zinco, cromo, cobre, são minerais que ajudam muito na manutenção da pele, o silício também. Então, todos esses minerais, essas vitaminas, em conjunto, elas vão trazer muitos benefícios para a pele. Astaxantina, que é um antioxidante, também é considerado um fotoprotetor oral, ele é muito bom, ele é considerado um dos padrões ouro quando a gente fala em fotoproteção oral, ou seja, a proteção da pele contra a radiação de dentro para fora. E um outro ativo que é um ativo patenteado, ele é um pouco mais caro que os outros, precisa de um investimento maior, a fórmula vai ficar um pouquinho mais cara, é o FC Oral, são fosfolipídios do caviar. Então eles vão ajudar a pele a manutenção desses fosfolipídios, só que de dentro para fora. Esse ativo vai dar subsídios, vai dar matéria-prima para a pele se recuperar. Então vai dar esses fosfolipídios para a pele. Maravilhoso, só que a fórmula vai ficar um pouquinho mais carinho. Carinho que eu digo não é um absurdo, mas é uma fórmula que vai exigir um pouquinho mais de investimento, mas entrega um resultado fantástico. Então o FC Oral é maravilhoso. Então como é que a gente vai montar a nossa fórmula anti-inflamatória então? Vamos lá, o que a gente vai ter que colocar? Numa fórmula tópica, a gente vai precisar de pelo menos um ativo calmante, um ativo anti-inflamatório e um ativo recuperador da barreira. Então a nossa primeira fórmula tópica tá aí, tem que ter isso. A nossa fórmula de via oral. Se o paciente é um paciente muito estressado, vai ter que ter então algum ativo calmante. Aí a gente tem vários, a gente tem a L-teanina, a gente tem o Zembrim, então tem outros muitos, extrato de camomila também, melissa, mulungu, tem vários ativos que a gente pode usar que vão trazer uma fórmula muito boa para dar uma equilibrada, dar aquele sossega-leão para o paciente largar aquele 220 ali que ele tá a milhão e conseguir dar uma modulada nesse estresse aí. E também nessa fórmula de via oral a gente já vai colocar também ativos que vão modular a disbiose intestinal. Quais são eles? Principalmente os lactobacilos. Então a gente tem uma gama muito ampla de lactobacilos que a gente pode usar, os principais que são direcionados, que são mais indicados para peles sensíveis. Tem lactobacilos acidófilos, raminosos, bifidum, bactério bifidum, casei, tem vários tipos de lactobacilos. Então a gente faz um pool, junta pelo menos uns 4 ou 5 lactobacilos e coloca nessa fórmula que vai ajudar muito naquele paciente que tem disbiose. E uma das características que eu não falei antes da disbiose, quando a gente pergunta para o paciente como é que tu faz cocô, como é que é o teu cocô? Tem paciente que fica meio assim, não sei como é que é. Não, tem que olhar para o cocô e tem que ver como é que é. Aí tem paciente que faz uma vez por semana, uma vez a cada 5 dias, cocô em bolinhas, que nem uma bolitinha. Tá errado. Então isso aí já tá errado. Ou então o paciente que diz, às vezes está trancado o intestino, às vezes eu tenho diarreia. Então esse desequilíbrio já mostra que a minha microbiota não tá legal. Então eu não tenho como manter esse padrão. Um pouco tá diarreia, um pouco tá trancada, isso não é normal. O normal é fazer o cocô uma vez por dia, numa consistência de mousse sem esforço. Esse é o normal. Se não tá nesse padrão, tá desregulado. Alguma coisa eu tenho desregulado. Então eu preciso regular essa microbiota, principalmente os lactobacilos são fundamentais. Vamos supor um paciente agora que aparece pra gente que tem rosácea. Aquela rosácea bem inflamatória. Como é que a gente vai pensar nesse caso clínico para rosácea? A gente vai precisar de um cremezinho tópico calmante. Então o que eu colocaria nesse tópico calmante? Eu colocaria alfabisabolol, aveia coloidal, cerasomosides, Fisavi, extrato de camomila, extrato de calêndula e tá a minha fórmula maravilhosa. Então já temos uma fórmula tópica calmante. Uma fórmula via oral então. O que eu posso colocar nessa fórmula via oral? Normalmente o paciente que tem rosácea, ele tem um certo estresse oxidativo geral. Então ele é um paciente mais agitado, um paciente mais agoniado, um paciente que pode ser até depressivo, ou pode ter um paciente que tem ansiedade. Então, um ativo muito bom para a fórmula via oral é a rhodiola rósea. Maravilhosa para dar esse sossega-leão. Então, rhodiola com a L-teanina é muito bom para modular, então, esse estresse exagerado que vai acabar respondendo na pele. Outro ativo
que é bom, que é o mineral que a gente pode colocar junto, é o magnésio. Então o magnésio age bastante no sistema nervoso central, diminuindo todo essa geração de espécies reativas de oxigênio, esse estresse oxidativo que tem no meu paciente, que está exagerado e está respondendo na pele. Então é muito bom para isso também. Outra coisa muito importante que o paciente precisa entender, e isso aí vai partir da gente conseguir doutrinar o paciente, enfiar na cabeça dele que ele precisa colaborar. Porque afinal de contas, 50% é o nosso conhecimento que vai ajudar. Os outros 50% é a colaboração do paciente. Então o que o paciente vai precisar fazer? Vai precisar ver se por acaso não tem parasitas intestinais. Então vai ter que tomar um antiparasitário. E não adianta aquelas negócios lá, tem que misturar tintura, não sei que lua lá, e mais um alimento não sei o que é tintura antiparasitária. Não, tem que tomar um medicamento que é antiparasitário. Então isso aí sim, realmente não tem o que fazer. Então, de tempo em tempo tem que fazer isso aí, porque a geração de parasitas no intestino vai acabar desregulando completamente o microbiota. E além disso, então, vai ter que modular essa microbiota. E como é que a gente vai modular? Não só com ativos que a gente vai fazer o paciente tomar, mas ele também vai ter que colaborar com a alimentação. O que é isso? Diminuir a ingesta de industrializados, diminuir o consumo de glúten, lactose, porque, mas eu nunca tive alergia ao glúten. Ninguém nunca teve. E agora mais da metade da população tem. Porque o glúten, na época da minha avó, não é o glúten que a gente tem agora. É uma molécula geneticamente modificada. A lactose é a mesma coisa. Não é a mesma lactose que eu tinha lá no tempo que eu tomava leite da vaca quando eu era bebê. Agora, a gente não sabe nem se tem leite dentro da caixinha. A gente não sabe o que tem ali. Talvez tenha tudo menos leite. Então, lactose, cuidar, porque também não é mais a mesma molécula, já é bem modificada. Por isso que tem dado cada vez mais esse aumento do índice de pacientes que estão hipersensíveis a glúten e lactose. Não é, nunca foi, agora todo mundo é. Sim, por causa disso, né? A gente vive num mundo de fast food e antigamente não existia isso. A gente comia comida. Se vocês pararem para pensar, o açúcar, até a cana-de-açúcar chegar no Brasil, as pessoas, os habitantes, não comiam açúcar. O açúcar era da fruta, era a frutose. Não existia açúcar cristal, não existia açúcar de botar no café. E ninguém tinha obesidade, ninguém tinha estresse, ninguém tinha pele inflamada, ninguém tinha desbiose intestinal. Então o açúcar é outro que é um grande vilão do intestino e consequentemente da pele. Então além de desregular o intestino, ele vai fazer a glicação da pele, que vai se ligar nas proteínas da pele e vai degradar colágeno. Então também assim, é um vilão que o paciente tem que dar um jeito de abrir mão. E também, por último, mas não menos importante, a qualidade do sono. O paciente que não investe, não presta atenção e não dá muito valor à qualidade do sono, é um paciente que vai ter consequências, principalmente emocionais, e depois vai acabar aparecendo lá na pele. Então, o sono é imprescindível para a manutenção da qualidade da pele. Então, o paciente que não dorme, consequentemente, vai ter alguma sensibilidade na pele. Porque a qualidade do sono, a quantidade, mas principalmente a qualidade do sono é muito importante na manutenção. Então a gente precisa deixar claro para o nosso paciente o quanto que é importante a colaboração dele nesse tratamento. Então, recapitulando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma abordagem integrativa. Então eu preciso tratar o meu paciente por fora e por dentro. Então o que eu tenho que observar? Como é que está o estresse do paciente? Então eu vou trabalhar, se ele tiver picos de cortisol, um paciente muito estressado, eu vou ter que trabalhar nessa parte então do sistema nervoso para deixar o paciente mais tranquilo. Eu vou ter que trabalhar na microbiota, então eu vou ter que trabalhar intestino e pele. E vou ter que fazer uma fórmula que seja anti-inflamatória para tratar essa pele. Então primeiro eu vou equilibrar todo o meu paciente, eu vou desinflamar o meu paciente, eu vou ajudar no intestino. Quando eu tiver com tudo isso funcionando normal, aí então eu vou poder fazer algum procedimento que não seja recuperador, que não seja calmante, que não seja anti-inflamatório. Então às vezes vem o paciente pra gente querendo fazer um peeling para rejuvenescimento com a pele sensível, com rosácea, com pele inflamada.
Então, primeiro eu vou ter que fazer toda essa abordagem terapêutica integrada para depois, então, partir para o meu objetivo, que seria a queixa do paciente, que é o rejuvenescimento. Então, vocês entendem que não tem como fazer isso com fórmulas de farmácia comercial? Não tem como eu mostrar para o paciente que é uma fórmula personalizada, porque é uma fórmula que foi produzida para a maioria da população, e normalmente a maioria é americana ou europeia, que são os produtos importados. Então, a importância de fazer um skincare manipulado, personalizado para cada paciente, é assim, ó, é o resultado que eu vou entregar. O meu resultado vai do 0 a 80. Então, eu posso não entregar resultado nenhum quando eu faço esses kit home care de farmácia, ou eu posso entregar um resultado completamente diferenciado, que o paciente vai ficar assim, ó, encantado com o resultado, que é quando a gente faz o manipulado personalizado, exatamente para aquilo que o paciente precisa. Então, aprendam a fazer isso se vocês não sabem, aprendam a prescrever, porque isso é o segredo. A estética do futuro não é mais aqueles cremes caríssimos da Lancôme, da La Roche, da Vichy, não sei do que, porque aquilo ali já se sabe que tem pouca concentração de ativos e são para qualquer tipo de pele, porque eles não podem gerar intercorrência em nenhuma pele. Por isso que a Anvisa limita, o FDA também limita a concentração de ativos. Então eu preciso personalizar as formas. É a mesma coisa, esses dias eu fiz um vídeo que eu fiz uma analogia, você querer tratar um paciente com fórmulas industrializadas é a mesma coisa que você querer entrar numa corrida hoje em dia num Fusquinha. Você vai ter que tentar ganhar uma corrida num Fusquinha, enquanto tem profissionais que estão fazendo tratamento home care manipulado, personalizado, que estão correndo numa Ferrari. Então é uma batalha perdida. Então essa disputa não tem como vencer. Ou você se moderniza ou vai ser engolido pelo mercado. E além de ser engolido pelo mercado, você vai perder paciente, deixar de entregar resultado e perder faturamento. Profissional que ainda não aprendeu a tratar os pacientes de forma completamente integrada e personalizada está completamente defasado. Essa é a estética do futuro. A estética do futuro já chegou. E essa é o foco da estética do futuro. É a personalização. Então a gente já sabe que cada paciente é único, cada pele é única e não tem como a gente conseguir os resultados que a gente consegue com o home care personalizado usando produtos industrializados. Principalmente quando a gente fala em pele sensível. Pele sensível precisa de toda uma abordagem anti-inflamatória. Então eu não tenho como fazer isso com produto da indústria. Eu preciso personalizar todo aquele protocolo integrativo. Então, tanto tópico quanto oral, tanto para barreira cutânea, quanto para estresse, quanto para modulação hormonal, quanto para desbiose intestinal. Eu preciso personalizar toda essa integração para tratar o meu paciente, porque o paciente não tem a pele separada do corpo. É tudo integrado. E quem não entendeu isso ainda não vai conseguir entregar resultado diferenciado. Vai estar no meio da multidão entregando sempre aquele feijão com arroz, que aquilo ali não fideliza o paciente. O paciente vai, faz 3, 4 sessões, sei lá que protocolo que é, não tem acompanhamento, não tem home care, não tem aquele retorno, não tem aquela recorrência, o paciente não vai voltar para você. Ele vai embora, vai para outra clínica que tem a recorrência. Então, você precisa fidelizar o paciente. E fidelizar um paciente que tem pele sensível é muito mais fácil do que fidelizar qualquer outro paciente, porque você consegue resolver o problema. E é muito simples resolver o problema. Simples, precisa estudar. Então, precisa bunda na cadeira e estudar muito, mas que eu tenho certeza que você consegue se destacar completamente, você consegue. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, se somou na sua experiência clínica, já salva e compartilha com aquela colega que ainda não sabe fazer uma abordagem integrativa e ainda não sabe tratar a pele sensível. Ainda está lá tentando correr aquela corrida de fusquinha. E se você quer continuar aprendendo a prescrever fórmulas completamente distintas, fórmulas personalizadas para os seus pacientes, acompanhe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho ali que vem muito mais por aí.